Bom dia, hoje dia 30 de agosto, eu sou o pastor Biratã Rodrigues, pastor da Igreja Batista Central em Olavo Bilac, aqui em Duque de Caxias, e eu gostaria de 2 dedinhos de prosa com você sobre essa nossa realidade política. Aliás, por falar nisso, muitos autores bons têm escrito materiais importantes sobre esse tema. Cristão e a política, a igreja e a política, cidadania. Toda essa realidade, poderia citar John Stott, poderia citar Malafaia, meu amigo pessoal, pastor Carlos Alberto. Eu quero fazer menção, portanto, de um desses autores, mas eu quero fazer referência a Nicolas Ferreira, que tem uma obra importantíssima sobre essa realidade do crente e a política. E no seu texto ele vai dizer que, por via de regras, observa-se no meio do crente, no meio da igreja, no meio dos cristãos, certa aversão a debates políticos, seja pelo fato de vivermos tempos de polarizações, de pós-verdade, de meias-verdades ou de inverdades, realidades que em si defragam grandes tensões e dissensões, seja pelo fato de muitos irmãos e muitos crentes acreditarem que política e cristianismo não podem andar juntos, são situações antagônicas, uma diz respeito às coisas da terra e outras diz respeito às coisas do céu, portanto as realidades são diferentes, não dá para conciliar. Infelizmente, esse é um pensamento herdado. Infelizmente, muitos ainda insistem em manter essa proposta de que a igreja deve se desassociar totalmente dessas questões. Pense o seguinte: participar da vida ativa do seu país, da sua cidade, do seu estado, é dever cristão, queridos. Por conta do distanciamento a essa realidade, nós estamos colhendo frutos que não deveríamos estar colhendo. Por conta do distanciamento da presença nesse ambiente de influência política que a igreja tem, que o crente tem, nós estamos colhendo frutos amargos, diz Nicolas Ferreira. E eu queria aproveitar tudo isso para pensar com você. Nós estamos prestes a mais um dever cívico, mas a mais um direito cívico também, que é o exercício do voto, exercício da cidadania. E é importante a gente parar e considerar um pouco sobre os candidatos que iremos escolher para essas eleições. Em quem você vai votar? Você já pensou nisso? E esse seu candidato, ele está, o seu pensamento, as suas propostas, as suas ideologias, aquilo que ele defende está exatamente de acordo com seus valores éticos, morais, espirituais, valores do reino de Deus, para que o povo viva bem. Esse seu candidato, ele pensa o que sobre liberação das drogas, sobre aborto, sobre ideologia de gêneros? Esse seu candidato, ele pensa o que sobre uma liberdade sexual, tá, para as nossas crianças dentro do ambiente escolar, inclusive, com um único banheiro para meninos e meninas? Esse seu candidato pensa o que sobre as questões éticas e morais? Nós não estamos apenas falando daquela ideia de corrupção e ficha limpa, mas estamos falando de um contexto ampliado de valores que alguém precisa ter para nos representar nesse país, que já está polarizado, não há como negar isso. Mas aquele a quem você escolher precisa ter princípios de natureza ética e moral, valores cristãos. Porque os valores cristãos, eles defendem o bem da sociedade, o bem da vida, defendem o respeito, mesmo que a pessoa não seja cristã.
Então eu queria que você pudesse pensar nisso, no exercício da democracia, do voto, daqui a pouquinho, onde a gente vai estar nas urnas. A palavra diz assim: o meu povo peca, o meu povo sofre, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Oséias vai registrar isso no capítulo 4, verso 6. E eu gostaria de concluir o que eu estou dizendo para você com um texto de Provérbios, lá no capítulo 25, o verso 11, quando diz assim: a palavra certa, na hora certa, é como desenhos de ouro por cima da prata. A palavra certa, na hora certa, é como desenhos de ouro, ornamentos de ouro por cima da prata. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a fazermos a diferença. Mas olha só, quem vai estar na ponta da linha é o candidato que você escolher. Ore a Deus, busque nele orientação, conhecimento e entendimento para acertar, pelo bem do Brasil. Deus abençoe.